Olá, pessoas lindas do meu canal! Tô eu aqui de novo no meu programa semanal para compartilhar ideias, falar sobre coisas. Lembrando que meu lema é mais importante o que você espalha do que o que você junta. Então eu quero espalhar algumas coisas legais aí que passam pela minha cabeça, que tá sempre em ebulição, em efervescência. E hoje o meu recado, hoje esse vídeo é para quem tá começando na área de design ou para quem já trabalha na área de design, para os estudantes e tudo mais. Então alguns conselhos e alguns roteiros de estudo, principalmente nos softwares em que eu tenho maior expertise. Então, para quem não sabe, eu sou expert, eu trabalho além das certificações, eu tenho um conhecimento bem avançado nos softwares Illustrator, que é um software para você fazer ilustração vetorial, logo, sinalização e todo tipo de ilustração que você imaginar. Eu entendo bastante do Photoshop, também sou expert em Photoshop, que é o software super conhecido, já virou verbo aí, tá photoshopado, tal. Eu sou expert no Photoshop, que é o software para edição de imagens, para tratamento, para montagem e seleção. E também sou expert no software InDesign. Inclusive, eu adoro a área editorial, a área de design, de editorial, de publicações e tudo mais. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E eu, por muitos anos, aliás, foi o primeiro software que eu tirei a certificação como expert. Eu passei muito tempo e até hoje estudo muito em design. Eu quero falar pra você que pretende ser designer gráfico. Designer gráfico é quem faz design gráfico, ok? É um parênteses aí que eu abro porque muita gente confunde o designer com o design. O designer é quem faz design. Nossa, isso é tão importante, mas tudo bem. Enfim, então para você que deseja aprender esses softwares, eu quero fazer um roteiro de estudo básico para você começar. Então, às vezes é muito difícil você selecionar a informação, ver qual é a informação mais relevante, porque a gente tem um turbilhão de informações no YouTube, na internet, via Google e tudo mais, muitos canais legais, tem muitos sites que você compra treinamentos que são muito bons. Aqui no Brasil, por exemplo, a Fotopro, para mim o grupo Fotopro é um dos melhores sites aí para você fazer a compra, principalmente quem trabalha com tecnologias Adobe, é com certeza o melhor. Você tem o Linda, você tem Educar, enfim, você tem vários sites que você pode comprar o conteúdo, então adquirir esse treinamento, mas também tem muitos tutoriais gratuitos. Então quem está começando pode começar buscando informações sobre esses assuntos que eu vou listar para vocês dentro desse roteiro, e aí você vai saber o necessário para você avançar, para você ir para um nível mais profissional, para um nível mais intermediário. Então, aqui eu quero deixar claro que eu não estou dizendo o que é certo, errado, quem sou eu. Acho que uma das posturas que eu não gosto é a postura de dona da verdade. É apenas algumas ideias que eu quero compartilhar com vocês dentro da minha linha de aprendizagem. Então, teve uma coisa que eu ouvi de um professor de culinária, eu fui fazer cozinha básica para aprender a cozinhar e tudo mais, e ele me falou uma coisa que mudou a minha vida. Ele falou assim: o primeiro degrau de sofisticação de qualquer coisa tá na simplicidade. E eu acredito nisso, em qualquer coisa que eu vou aprender. Então, se você aprender a fazer o básico bem feito, aí você pode ir pro caminho que você quiser. Então, o que acontece? Você não vai pegar para uma pessoa, por exemplo, eu tô falando de culinária. Às vezes a gente queria aprender coisas incríveis, via receita, já queria aplicar. Ele fala: cara, primeiro aprenda a usar os métodos de cocção básico, primeiro aprenda a fazer um guisado, primeiro aprenda a cortar os alimentos de maneira igual, e depois você vai aprender receitas mais sofisticadas. Então, a minha visão de aprendizagem é essa: se você aprender bem o básico do Photoshop, InDesign, Illustrator, aí daí por diante você vai para onde você quiser. Você pode investir seu dinheiro em um evento, em um curso, e você vai com certeza ter um retorno mais rápido. Então vamos começar pelo Photoshop. Na minha visão, por esses 15 anos, até um pouco mais aí que eu tenho de ensino de Photoshop, já trabalhei em todos os centros de treinamento maiores aqui de São Paulo, passei pelo Brasil inteiro ensinando essas ferramentas. Quais são as 4 coisas que você precisa saber de Photoshop? Primeiro, selecionar. Ok? Então você tem que saber os métodos de seleção básicos, usando aquelas ferramentas mais básicas, varinha mágica, Quick Selection, máscara rápida, o Quick Mask.
Então, quando eu comecei a aprender a selecionar, ele quebrava muito meu galho. As coisas que eu não conseguia selecionar com as ferramentas básicas, eu ia lá na máscara rápida e conseguia dar aquele tapinha, resolver. Então, você deve aprender a trabalhar com seleção no Photoshop. Se você já sabe fazer isso, é interessante você avançar e pesquisar sobre seleção por canal. Então, são coisas que quem quer aprender o básico do Photoshop tem que saber. Segunda coisa, lidar com camadas, ok? Ordem de camada, modos de mistura de camada, como você trabalhar com máscara de camada, que é uma coisa que eu percebo que muita gente não sabe trabalhar muito bem. Trabalhar com a máscara de camada permite que você selecione e mantenha o original, e você pode refinar a seleção, usar outras ferramentas para melhorar essa seleção. Então, lidar com camadas, modos de mistura, planos de camada é alguma coisa muito importante. Camadas ou layer para quem usa a versão em inglês. A terceira coisa que eu acho muito importante é trabalhar com ajustes. Então, entender os ajustes principais e principalmente não usar os automáticos. Quer dizer, saber como utilizar levels, que são os níveis de tom da imagem, curves, que são as curvas, ok? Color, também lidar com color. Color é um pouco mais democrático. Um trabalha com color balance, outros trabalham com outros ajustes de cor, mas você saber minimamente trabalhar com ajustes de imagem. Então, ajuste, a diferença do ajuste para o retoque, que é a próxima coisa que eu vou comentar com vocês, que é a quarta coisa que eu acho que você deve saber, é que o ajuste geralmente ele traz a imagem para aquele momento que ela foi fotografada, mas por algum motivo, digitalização, luz errada, uso de flash, isso foi prejudicado. Meu telefone está tocando. Então, o ajuste, ele serve para isso, para trazer a imagem para o momento que ela foi fotografada. E a quarta coisa que eu acredito que você deva saber ao usar o Photoshop, se você quiser se dar bem, é aprender a trabalhar com retoque, ok? E a parte mais divertida do Photoshop, eu não vejo muitas dificuldades aí para você aprender a retocar. E aprender a trabalhar com retoque inclui trabalhar com seleção também, inclui trabalhar com máscara de camada também para você conseguir atenuar aí os retoques, inclui também tudo o que eu mostrei antes, mas basicamente a ferramenta Band-Aid, que é a Healing Brush, a Spot Healing Brush, a ferramenta para remoção de olhos vermelhos, enfim, o carimbo também é importante para retoque, então saber trabalhar com todas essas ferramentas. Bom, vamos falar de Illustrator. O que na minha experiência você tem que saber sobre Illustrator? Primeira coisa, trabalhar com camadas. Ele tem dois tipos de planos, ele tem o plano de objeto e o plano de camada, então saber trabalhar com isso, saber quando usar camada e quando usar o plano de objeto, que é o bring to front, send to back e tudo mais para quem já usa o Illustrator. Então entender que diferente do Photoshop que só tem plano de layer, você tem dois tipos de plano e você deve usar esses planos. Eu conheço muita gente que usa o Illustrator e sempre trabalha com plano de objeto, bring to front, send to back, e não trabalha com planos de camada, então faz com que o trabalho para selecionar pequenos objetos, para editar alguns detalhes seja complicado. Segunda coisa que você deve saber é usar bem as formas básicas. Por quê? Quem não tem talento para desenho, e para mim isso é muito importante, quem não tem talento para desenho, principalmente quando você está olhando alguma coisa e você precisa desenhar, você saber mesclar, trabalhar com Shape Builder, com Pathfinder, usar as formas básicas, retângulo, triângulo, os atalhos para usar as formas básicas, é muito importante que você pode soldá-las e a partir daí obter novas formas. Então esse método, que é o método chamado método cesariano, que a partir de qualquer forma básica você consegue construir novas formas, é muito importante para quem não tem talento para desenho, mas tem a capacidade, como eu, de fazer desenho técnico. Então, dentro do Illustrator é importante você trabalhar com as formas básicas. A terceira coisa que para mim é muito importante você trabalhar no Illustrator, e aí eu tô falando de edição das formas, que é alguma coisa mais que tem um nível de dificuldade, um nível de percepção diferente do CorelDRAW, por exemplo, é você trabalhar com bibliotecas de cores. 99% das pessoas que eu conheço e usam o Illustrator não trabalha com swatches ou amostras dentro do Illustrator. Então é muito importante você saber trabalhar com amostras, você saber trabalhar com
o Color Guide do Illustrator, que é onde você cria amostras de cores baseado nas teorias de cores, que é uma coisa muito importante, e você sempre trabalhar com amostras de cores globais. Por que que isso é importante? Se depois que você terminou a ilustração, então você tem várias pecinhas pequenas que você trocou a cor e você quer mudar a cor de todas elas, fica muito mais fácil você alterar com as cores globais. Então é muito importante você saber trabalhar com amostras de cores, ou seja, padronizar as cores dentro do Illustrator, trabalhar com Color Guide, que é também para você ter uma criação de cores, ou criar uma cartela de cores usando regras, aquelas regras que você aprende na faculdade, a harmonia de cor análoga, a harmonia de cor por sombras, enfim, é muito importante você saber trabalhar com cores, ok? Bom, a quarta coisa que é óbvia, mas é bem importante você saber trabalhar muito bem no Illustrator, é você trabalhar muito bem com a ferramenta Pen. A ferramenta Pen é a ferramenta que você vai usar para você fazer os desenhos à mão livre, ou mesmo para você traçar em cima de algum objeto. Então, eu acredito que isso seja muito importante para você trabalhar dentro do Illustrator, ok? E para quem vai trabalhar com o InDesign para mim ele é um software muito fácil, porque os objetivos dele são bem específicos, ele serve para fazer livros, revistas, publicações multipáginas. Algumas pessoas confundem, usam às vezes o InDesign, às vezes o Illustrator. Eu não acho isso legal, porque o Illustrator para ilustração, para desenho, ele tem muito mais possibilidades. Claro que tem ferramentas do Illustrator de desenho, igual a Pen, formas básicas que estão dentro do InDesign. Quando eu tenho que fazer forma básica, lógico que eu uso o InDesign. Só que ele não é adequado para isso. Então eu não gosto de ter essa limitação do InDesign. Eu trabalho com o Illustrator e se precisar eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V, ele vai reconhecer como forma do InDesign. Então eu tenho essa cabeça, acho que é uma cultura meio Adobe. Eu sei exatamente o software que eu estou usando para quê. Eu uso o Illustrator para ilustração e InDesign para diagramação de publicações multipáginas. Em geral eu não fico usando o InDesign para desenhar, como também não fico fazendo livros multipáginas no Illustrator. Bom, legal. Então quais são as 4 coisas que, na minha opinião, você precisa aprender para você trabalhar bem com o InDesign? Primeira coisa, a página mestre, ok? Então você precisa saber estruturar a página mestre. E para você estruturar a página mestre, antes de estruturá-la, você precisa ter criado as suas amostras de cores, para manter as cores entre páginas mais consistentes. No Illustrator, como é tudo múltiplas artboards, é até mais fácil você usar um conta-gotas e roubar uma cor aqui e ali. Mas quando você trabalha com publicações com muitas páginas, não usar uma cartela de cores, não usar amostras de cores, é alguma coisa bem complicada. Então você pode perder a consistência, principalmente pensando que você tem cores em borda, em texto, em preenchimentos, então é muita variação. Então a primeira coisa que eu recomendo é que você trabalhe com a página mestre e já embutida nessa história de página mestre, você trabalhe com uma cartela de cores usando swatches ou amostras de cores. Segunda coisa que você deve saber fazer no InDesign é trabalhar com os estilos de texto, ok? Quais são os estilos de texto? Estilo de parágrafo, estilo de caractere e também os estilos de tabela. No InDesign, tabela é texto. Ele trabalha com a tabela como texto. Então, os estilos de tabela, que incluem estilos de tabela e célula, são coisas importantíssimas que você deve saber trabalhar dentro do InDesign, ok? Bom, a terceira coisa que, na minha opinião, você deve saber para trabalhar no InDesign é você usar o Preflight, ok? E para você usar o Preflight é o quê? É o mecanismo do InDesign que te avisa se há algum problema que pode afetar negativamente o seu arquivo, o seu projeto na impressão. Então, para que você saiba usar o Preflight, você aprende a usar o Preflight em 10 minutos, um tutorial, você aprende. Agora, o que você tem que saber? As regras de pré-impressão ou produção gráfica, ok? Então, você deve saber resolução adequada das imagens, modos de cores usado tanto para você produzir documentos para visualização em tablets, então documentos digitais, e-books, quanto os modos de cor adequado para você trabalhar com impressão, que é o CMYK. Você deve saber trabalhar com gerenciamento de cores, enfim, toda a parte de, por exemplo, outra coisa também,
qual é a gráfica que você vai imprimir, quais são as regras daquela gráfica, quantas cores, se tem cor especial, se não tem cor especial, o tamanho dos cadernos, então se você vai trabalhar com um caderno de 4 ou de 16, enfim, você deve buscar manuais, livros e informações sobre produção gráfica, ou seja, Preflight envolve produção gráfica, então é alguma coisa muito importante que você deve saber para você trabalhar. E a última coisa que eu quero falar para você que quer aprender a usar o InDesign basicamente, é alguma coisa que não envolve necessariamente a ferramenta, mas é muito importante para qualquer pessoa que vai trabalhar com livros ou publicações multipáginas, aprender a trabalhar com tipografia. Ok? Então veja, no Photoshop eu te falei 4 funções dele. No Illustrator eu te falei sobre 4 ferramentas e funções deles. No InDesign eu te falei 2 ferramentas. Estilos de parágrafo, estilos de texto, né? Parágrafo, caractere, então aprender a criar, aplicar corretamente. Eu te falei sobre uso de página mestra e bibliotecas de cores. E as outras 2 coisas que eu te falei não envolvem a ferramenta e sim conhecimento anterior, que você aprende um bom curso, lendo e tudo mais. Então você tem que aprender sobre produção gráfica para você fazer o Preflight e sobre tipografia. Um livro, uma revista, você conversa através dos tipos, através do texto. Então não adianta você ter uma página linda que a pessoa olha e não tem retenção nenhuma, porque a fonte é inadequada, porque o tamanho do texto é inadequado, porque você não tem uma hierarquia de texto, uma hierarquia que você consegue observar continuamente em todo o decorrer da sua publicação, através dos tamanhos, dos estilos de fontes, através das fontes adequadas para título, chamar atenção com as fontes adequadas para olho de texto, enfim, essas características são muito importantes para quem trabalha com o InDesign. Então eu vejo muita publicação visualmente bonita, mas que não informa nada. E geralmente uma publicação é para comunicar. Então é muito importante que você saiba trabalhar com tipografia. Bom, gente, esse é o meu roteiro de estudos. Eu pretendo falar sobre cada um desses assuntos. O que fizer mais sucesso, eu vou investir um tempo aqui falando sobre isso. E se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe aí nas mídias sociais, é muito importante. Se você gostou do meu canal, gostou dos outros vídeos, se inscreve no meu canal. E eu pretendo passar muitas dicas aí para quem realmente quer trabalhar nessa área, quer aumentar o conhecimento e também sobre coisas que eu sei em geral. Muito obrigada pela sua audiência, se inscreve, bye, te vejo na próxima, semana que vem.